Um, dois, três, hein? Fala, galera, com vocês, Tramoia Drops. E hoje a gente vem com algumas dicas sobre a prática do ciclismo em Montreal. Então, mais específico para o pessoal que mora aqui em Montreal. Então, assim, a prática do ciclismo aqui, ela é muito bem difundida. Tudo que você imaginar em matéria de bicicleta, acessórios, itens de segurança, você vai encontrar aqui. É realmente uma prática assim, muito amada pelos habitantes de Montreal. Montreal e região... A região metropolitana de Montreal, ela possui aproximadamente aí 480, 500 quilômetros de ciclovias. Então, assim, não tem desculpa para não praticar bicicleta. Se você gosta de pedalar, você vai gostar de Montreal. Montreal é considerada a capital norte-americana do ciclismo. E, segundo o jornal Le Devoir, é a 11ª cidade no mundo. Então, assim, a cidade possui várias ciclovias e, além disso, o mesmo sistema de transporte é adaptado para transporte de bicicletas. Então, você vai chegar aqui em Montreal, você vai ver alguns ônibus que possuem um suporte na dianteira. E então, você chega, você coloca a sua bicicleta ali, prende ela direitinho, né, no suporte, paga a sua passagem de ônibus tranquilo e você pode se deslocar. A prática é tão forte aqui em Montreal que algumas empresas elas participam de uma operação que em inglês eles chamam Bike to Work, ou em francês o Vélo Boulot, que significa o quê? A empresa ela incita o funcionário a ir ao trabalho de bicicleta. Então, tem empresas que oferecem prêmios, incentivos. Além disso, a empresa ela tem um sistema, geralmente as empresas têm um sistema que contam a quilometragem e transformam isso aí, convertem isso em, digamos assim, economia na emissão de monóxido de carbono. Significa o quê? O funcionário ele deixou o carro em casa para ir ao trabalho de bicicleta, então ele contribuiu com o meio ambiente e, além disso, contribuiu com a saúde. Outra coisa interessante também, Montreal acabou de passar por uma revisão no código de conduta e os ciclistas agora têm regras muito mais assim restritas. Então, além do ciclista ter que obedecer a maioria das regras para os carros, existem regras específicas. Então, assim, por exemplo, uso de refletores na bicicleta. Se você vai circular à noite com a sua bicicleta, você tem que ter um farol, um sistema de iluminação dianteiro e traseiro. Tem que ter refletores nos capacetes, refletores nos pedais, ou se você tiver uma dessas sapatilhas, né, especializadas para bicicleta, certifique que quando você comprar, ela tem os refletores. Isso é uma boa dica também. Algumas coisas que essa lei também vai regulamentar. Por exemplo, pedalar na calçada. Tem que ficar muito esperto. Não são todos os lugares que são permitidos. De prática, é proibido você pedalar na calçada, a não ser que a calçada seja uma ciclovia bem definida. Pedalar no sentido contrário do tráfego. Então, geralmente, os ciclistas têm que obedecer o tráfego. Infelizmente, existem muitos que ainda não obedecem essa prática e é muito perigoso. Por quê? Porque você pode realmente ir de encontro com um carro ali e sofrer um acidente. Usar fones de ouvido enquanto se pedala. Eu sei que é legal, como correr, você tem ali a sua música, interessante. Agora tem uma série de fones aí sem fio, Bluetooth, essas coisas, mas se você tiver na sua bike, é proibido. Se a polícia te pegar, é multa. Pedalar entre duas faixas, ou o que a gente chama de meio fio, ali entre os veículos. Você só pode fazer isso se por exemplo, a faixa da direita for simplesmente dedicada para virar à direita e você for seguir em frente. Então aí nesse caso você vai se posicionar entre os carros, mas você tem que manter a linha. Se você virar à direita ali, vai ser considerado como meio fio, você pode tomar uma multa. E, como eu já falei, pedalar são 5 refletores obrigatórios aí na bicicleta. Geralmente são nos pneus, frente, trás e capacete, essas coisas. A sociedade de trânsito daqui, que a gente chama de a sociedade do Quebec, né, a SAAQ aqui, eles têm um guia chamado Guia do Ciclismo com Segurança. Então, assim, eu sugiro que vocês visitem o site da sociedade. A gente vai disponibilizar o link aqui no vídeo. E você pode acessar, tem dicas muito práticas, desde assim, tudo que é segurança, relativo a capacete e coisas do tipo. Uma coisa legal também, quando você for decidir pedalar aqui em Montreal, é interessante também você escolher o tipo de bicicleta que você quer comprar. Então, por exemplo, geralmente nós temos 3 tipos principais. Nós temos as chamadas bicicletas road, que são bicicletas mais assim para estrada, para asfalto. Nós temos a mountain bike, propriamente dita. Então, quem gosta de fazer trilhas aí, curte mais a natureza, coisas do tipo, vai optar pela mountain bike.
E nós temos uma que, assim, agora existe um meio termo aí entre a híbrida e a que eles chamam de gravel. Então a híbrida geralmente seria assim, algo intermediário entre a mountain bike e a road. E a gravel é mais para essas trilhas, assim, mais de terra batida. Então tem várias opções também, vocês podem escolher. Eu, por exemplo, eu optei pela road. Embora eu não seja assim, tão de tanta performance, mas eu optei pela road. Uma coisa interessante também, quando você for sair de bicicleta, como aquele antigo kit primeiros socorros do carro, né? Ou então aquele kit de ferramentas que lá atrás a gente tinha no carro ali. Seria interessante você ter algumas ferramentas, comprar uma bolsinha. Em inglês eles chamam de saddlebag, essa bolsinha que você coloca no assento, embaixo do assento da bicicleta. Então nessa bolsinha assim, é interessante você ter um pequeno set de ferramentas, coisas como assim, chave Allen, chave de fenda, Phillips ali. Uma ferramenta para trocar a corrente. Então se você tiver ali que expelir o gomo da corrente ali, ter que abri-la de alguma forma ali porque quebrou, você tem que substituir. Então tem um chamado saca-pino ali que você usa para corrente. Um kit de reparo para o pneu. Então geralmente no kit de reparo do pneu você vai ter ali na minha época nós chamávamos de manchão, mas como se fosse uma borrachinha ali, tem uma cola, você tem uma colinha específica. Tem também ali uma lixinha para você lixar ali a câmera de ar e cobrir tudo direitinho. Tem que ter uma câmera de ar reserva, caso você não queira fazer o reparo. E seria legal também ter um kit de primeiros socorros. Primeiros socorros geralmente assim, curativo. Existe assim, uns adesivos assim, que é como se fosse uma pele artificial. Então de repente você tem uma queda ali. Para aquele negócio não ficar te incomodando, então você coloca ali um adesivo desse aí, um curativo, e continua rodando. Claro que se for uma queda mais grave, aí tem que procurar ajuda. Mas geralmente, né? Bom, espero que não aconteça com vocês. Nunca aconteceu comigo. Em Montreal, nós temos um sistema que é um sistema de locação de bicicletas que já é conhecido em outras cidades do mundo. Eu acho que, se eu não me engano, em Berlim, é bem difundido na Europa. O nosso sistema aqui ele se chama Bixi. Então, o que acontece? Você se cadastra no site e você chega nas estações, geralmente tem as bicicletas lá, você coloca o seu cartão de crédito e aí você sai pedalando. Então, e aquilo ali vai ser calculado por hora, ali por tempo de uso, e é legal que assim, como você tem várias estações na cidade, então, lógico, você pega numa estação aqui, você se desloca até onde você quer, e você usa a bicicleta do sistema Bixi. Em Quebec, nós temos um site chamado, algo como se fosse a Rota Verde, La Route Verte. E esse site é muito legal, por quê? Porque ele vai te indicar onde pedalar na província inteira aqui em Quebec. Provavelmente as outras cidades do Canadá devem ter algo similar, algo parecido, mas esse do Quebec aqui que eu conheço, ele é muito interessante. Ele tem, por exemplo, um mapa interativo que funciona ali como se fosse o Google Maps. Então você vai colocar ali o ponto de partida, o ponto de chegada, e ele vai te calcular uma rota baseado nas ciclovias ou nos caminhos onde é permitido passar com a bicicleta. É muito legal. Bom, para os que conhecem Montreal, Montreal é uma ilha, então você tem várias passagens, várias pontes. É interessante também pesquisar aonde você pode passar. E em alguns lugares de Montreal nós temos as chamadas eclusas. Sim, porque tem as pontes ali, mas na hora que passa um navio ou passa um barco, alguma coisa, essa ponte ela vai levantar e você vai ter que esperar ali, dependendo do horário ali, você pode esperar de meia até 1 hora. Então existe, mas é claro, como Montreal pensa também no pessoal ali que está usando, e principalmente nos ciclistas, existe um site, que é o site da Via Marítima do Rio São Laurent, ou do Rio São Lourenço, né, que é o rio que circunda aqui Montreal, e nesse site você pode consultar as horas das eclusas, a hora em que a eclusa vai estar ali disponível para passar, e que vai estar fechada ou aberta, né, para passagem de barcos. Então é outra dica muito interessante também. Eu já fiquei esperando ali uma meia hora, porque, sei lá, eu passei e eventualmente ali no meu caminho tinha uma eclusa e assim, foi legal ver o navio passando, mas não estava um dia muito quente, muito úmido, então assim foi um pouco difícil. Montreal tem também uma série de eventos para os ciclistas. Então assim, existe o Tour de l'Île, ou Tour da Ilha de Montreal, que assim, são vários percursos, você tem ali 25, se eu não me engano são 25, 50 e acho que 100 quilômetros, se eu me recordo bem. E você pode escolher, você escolhe também os grupos de velocidade ali no que você se encaixar ali. E além desse tour dele, você tem vários eventos assim, na província, em Montreal. E um site legal para você verificar essa agenda de eventos é o site Velo Quebec.
Então no Velo Quebec você vai ter ali a lista, você vai ter como se inscrever, e coisa do tipo. E finalmente, assim, com a modernidade hoje aí, com as coisas modernas, você tem vários aplicativos, você pode fazer todo o tracking ali, seguir toda a sua performance, velocidade. Se você optar por ter um relógio que acompanha ali, você pode ter batimentos cardíacos. É claro que é importante você acompanhar isso daí. O mais importante de tudo, se manter sempre hidratado. Consulte alguns produtos que podem te ajudar, como, por exemplo, não são energéticos, são isotópicos. Existem muitas opções, por exemplo, ao Gatorade, caso você não queira produtos desse tipo. Existem também gels energéticos, coisas que vão te ajudar na sua performance. Então, galera, essa aqui foi só um pequeno, assim, um pequeno approach ali, só uma pequena introdução ao mundo do ciclismo, esse fantástico mundo da bicicleta e o que você pode fazer aqui em Montreal. Se você tiver alguma dica, alguma sugestão, ou mesmo alguma correção, algo a adicionar ao que eu falei, por favor, deixe o seu comentário aí, vai ser muito bem-vindo. E tudo isso aqui que eu comentei, você vai encontrar os links aí na descrição do vídeo. Um abraço e não percam o Tramoia Show. Grande abraço.